Olá, bom dia, tudo bem? Tudo certo? Vamos embora para mais uma aula nossa aqui, ó. Hoje eu trouxe uma banca bem bacana para vocês, uma banca diferente, né? Que é a Empresa de Seleção Pública e Privada, a gente chama de ESPP, e que tem também textos brutos. Aliás, eu não preciso mais falar isso para você. As provas de língua inglesa estão ficando cada vez mais exigentes, tudo pede isso. Não há mais como conceber que dentro do mercado, qualquer área de atuação dentro do mercado grande, né, como o Brasil, você não saiba essa língua sensacional. E eu trouxe aqui para você um texto que inclusive corrobora com aquela questão de você não ter a mania de traduzir ao pé da letra. A gente fala disso faz muito tempo, desde a nossa primeira edição, no nosso primeiro programa, e eu espero que você esteja internalizando isso bem legal. E para quem é novo, entenda isso logo, tá? Não se deve fazer tradução ao pé da letra dos termos em inglês, sempre o vocábulo, o léxico está vinculado a um contexto, tá? E olha só, aqui eu tenho então uma banca, a instituição era Cobra Tecnologia, se eu não me engano essa prova foi feita para o Banco do Brasil, tá? Baita instituição financeira do país, né? Não sei se é a segunda maior, enfim, nível superior completo, veja só que bacana, e está falando sobre essa questão, né, de hackers, né, ataques de hackers, enfim, claro, né, é uma empresa de tecnologia, a Cobra, então ia cobrar um texto voltado para a área de tecnologia, e esses temas de hacker, enfim, o tema de tecnologia está sempre muito em voga, porque tem sempre muita coisa nova acontecendo. Ele diz assim no título do nosso texto, A New Type of Hacktivism, olha ele brincando com o termo hacker, né? Hacktivism, que seria o hacktivismo, é um ativismo dos hackers, né? Então ele brinca com esse termo. E ele diz assim, ó, Anonymous branches out. Se você não está familiarizado com isso, cara, o texto vai te dar uma deixa. Mas é assim, olha como ajuda você a ter um conhecimento prévio sobre o assunto. Existe um grupo de hackers da internet que se denominam anonymous, né? Anônimos, tá? Então, olha como é importante fazer a leitura certa do título, com uma pausa aqui, ó. Ele diz assim, ó, um novo tipo de, vamos pegar aqui um marcador bem bonito para você, um novo tipo de ativismo dos hackers. Anonymous, que é esse grupo, pausa, se espalha. Branches out quer dizer com se espalhar, enfim, ganhar novos territórios, tá? Mas se espalhar em que sentido? Na verdade, a atuação dele está se espalhando para outro tipo de atuação, é isso que o texto vai dizer. Dá uma olhada. Ele fala assim, ó. Anonymous is an umbrella term for an internet subculture. Então aqui, se você não soubesse o que é Anonymous, ele ia explicar na primeira linha do texto, tá bom? Mas importante era ter essa visão, essa mente aberta para entender que Anonymous ali é um nome de um grupo. Legal? Vamos ler tudo então? Anonymous is an umbrella term for an internet subculture, a collection of individuals or hacktivists who share common ideas of anti-censorship and freedom of speech on the internet. While Anonymous is focused on freedom of speech, releasing names of internet harassers is new territory for the group, which is best known for hacking government and company websites. Olha isso. Mais ou menos ele diz o seguinte no texto. Anonymous é um termo do tipo guarda-chuva, ou seja, um termo abrangente, que abraça, né, que abriga, né, o quê? Uma subcultura da internet. Um grupo de indivíduos ou de ativistas hackers, hacktivists, que dividem ideias comuns, né, de ideias anti-censura, eles acham que a informação não pode ser censurada, e liberdade de speech. Speech é discurso, fala, então liberdade de expressão, esse é o termo em inglês, na internet. Eles defendem isso, tá? Enquanto o Anonymous está focado na liberdade de expressão, liberar nomes de abusadores da internet, né? Harassers quer dizer pessoas que são abusadores mesmo, tá? Ou, como é que é o termo que a gente fala em português? Às vezes me falha a palavra em português. Assédio, né? Assediadores, me lembrei. Assediadores da internet, ele fala que isso é um novo território para o grupo, né? Liberar o nome dessa galera na internet é um novo território. Por quê? Porque, ó, esse grupo é mais conhecido por hackear o quê? Sites do governo e de empresas. Então agora eles estão agindo de uma outra maneira, faz sentido o título que eles estão se espalhando, ou seja, a área de atuação deles está se espalhando. Eles começaram agora a liberar nome de pessoas que cometem algum tipo de assédio, que cometem algum tipo de abuso na internet. Interessante, não? Aí eles dizem assim, ó. They have carried out cyber attacks on Visa, Mastercard, PayPal, and Amazon, and have threatened to take down Facebook and Twitter servers.
The group has connections with the lesser-known hacking group LoSec, short for Loose Security, an elite hacker group that has claimed responsibility for high-profile, debilitating cyber attacks. E aqui já começa aquela história que eu falei agora há pouco, de você não cair em tentação de traduzir ao pé da letra. Às vezes dá vontade. Por exemplo, você olha a expressão high profile. Ah, high é alto. Profile é um perfil. Ah, um perfil alto. O que é um perfil alto? Então veja, melhor maneira de você ler um texto é você deixar que o cérebro venha no embalo e você faça a tradução da palavra de acordo com o contexto dentro desse embalo. Teu cérebro já está engajado dentro do contexto, né, na ideia do texto. Então a tendência é que ele caminhe trazendo à tona vocabulário relativo àquele contexto. É claro que à medida que você se envolve mais com o idioma, o teu vocabulário enriquece mais e, portanto, facilita a leitura e facilita esse embalo. Mas, gente, não são raras as vezes, eu que trabalho com o idioma há 25 anos, 25 anos dando aula, eu encontro palavras que eu nunca vi na vida nas bancas de concursos, porque é difícil mesmo. Mas pensa no horizonte da língua portuguesa. Quando eu fui estudar direito, que eu estudei direito, cara, um monte de termos que não eram familiares para mim. Da língua portuguesa eu tive que aprender, que eram diferentes da de publicidade. Eu também sou formado em publicidade. Então o que acontece? Cara, cada área tem o seu vocabulário específico. Então, calma, muita calma. E meu vocabulário é pobre, calma. Mas à medida que você vai se envolvendo, esse embalo que o cérebro vem para você deduzir vocabulário, ele vai ficando mais fácil. Deixa teu cérebro trabalhar, vem no embalo, tá? Então vamos vir aqui no embalo para ver o que significa high profile, tá bom? Ele diz assim, ó. Eles quem? O grupo dos anônimos, né? Eles conduziram, have carried out, ataques cibernéticos na Visa, no Mastercard, no PayPal e no Amazon, e ameaçaram, esse tempo verbal aqui que tem o have junto, tá vendo aqui que eu tô grifando? Ele não pode ser traduzido ao pé da letra. Isso aqui é present perfect, então eu não traduzo esse have aí como verbo ter. Vamos fazer um macetinho aqui para você. Quando tiver o verbo have seguido de outro verbo que parece estar no passado, você vai traduzir isso como se fosse passado só, uma palavra só, tá bom? Combinado? É uma maneira bem fácil de você olhar para o present perfect sem comprometer o que você está lendo no texto. Bem legal. Então, vou ler de novo essa frase para você ver como isso funciona. Eles conduziram ataques cibernéticos no Visa, Mastercard, PayPal e Amazon e ameaçaram take down, derrubar os servidores do Facebook e do Twitter, tá bom? Aí ele diz... O grupo tem, agora é o verbo ter mesmo, conexões com o menos conhecido grupo de hackers, LoSec, que é a forma curta para Loose Security, que é um grupo de hackers de elite que alegaram, de novo o verbo have, tá vendo? Ó, verbo have, ou has, né, claro, seguido de um outro verbo que parece que está no passado. Beleza, isso mesmo. Então... esse grupo alegou, ou, enfim, declarou responsabilidade por... Agora eu vou buscar meu substantivo, seguindo o macete da garota bonita que foi falado várias vezes nos encontros anteriores. Quem está vendo essa aula pela primeira vez, corre nas aulas anteriores. Então, eles alegaram responsabilidade por ataques cibernéticos que debilitantes, ou seja, que fizeram bastante estrago, famosos. High profile, nesse contexto, significa famosos. Tá vendo como não dá para traduzir ao pé da letra? Então é isso, esse grupo tinha feito alegações, assumiram responsabilidade por ataques devastadores, debilitantes, enfim, né? Famosos. Aí ele termina, na verdade não termina, tá? Eu peguei um trecho da prova aqui, por isso que eu faço esse pequeno corte para ir direto ao que nos interessa aqui, senão a gente não levaria esses nossos 15 minutinhos que nós temos para a nossa aula. Ele diz assim nesse parágrafo que nos interessa e não está destacado isso aqui à toa, é porque nós vamos precisar mesmo saber o significado desse hit, tá bom? It is believed to have caused billions of dollars in damages to corporations, banks and agencies. It hit the headlines in March this year after Hector Xavier Monsegur, one of the group's ringleaders and an influential member of Anonymous, turned fellow hackers over to authorities. Turn over é entregar. Olha só essa palavrinha como ela está conectada com a outra, tá? Isso aqui é um phrasal verb. Phrasal verb são verbos frasais, que são verbos que, acompanhados de uma preposição, tá aqui a preposição, mudam seu significado, né? Turn é o verbo virar, mas turnover passou a ser entregar, tá bom?
E ele diz assim, ó. After his arrest in New York on hacking charges in June 2011, the 28-year-old reportedly began working with the FBI to bring down the group's top members, and 5 were later arrested. Então ele diz assim, ó. Acredita-se que ele tenha causado bilhões de dólares em danos para corporações, bancos e agências. Ele quem? Ele quem? It quem? Quem é esse it? Ué, o Anonymous. O texto não está falando do grupo Anonymous. It hit the headlines. Ele chegou. Pois é, gente, o verbo hit, ele é o verbo bater, entre outras coisas. E ele tem um passado bem esquisito, o passado dele é igual. Hit, passado hit. É que nem o verbo cortar, cut, cujo passado é cut. E o verbo pôr, put, cujo passado é put. E o verbo ler, esse é bem esquisito, porque só muda a pronúncia. Read, passado read, mas se escreve igual. Tem vários, tá? Let, passado let, e vai embora. Tudo bem? Então dá uma olhada aqui, ó. O cost. Eu não posso ficar colocando todos aqui, tá bom? Senão a gente perde tempo, mas é para você entender que às vezes uma palavra está no passado com a mesma forma que ela estaria no presente. Como é que eu sei que é passado aqui no texto? Por causa de uma regrinha bem importante que agora eu vou destacar para você. Como é que eu vou saber se esse verbo está no presente ou no passado, se afinal de contas ele é igual no presente ou no passado? Quando a gente estuda simple present, gente, olha como regra gramatical influencia na leitura do texto. Tem gente que fala, gramática não é importante. Como não? A gramática é que dita para onde o texto está caminhando. Se você não souber um pouco de gramática aqui, tu não sabe se esse verbo é presente ou passado, porque ele é igual no presente e no passado. Existe uma regra lá do Simple Present que a gente trabalha exaustivamente quando você é criança e depois em cursos de inglês, tá? Que diz o seguinte, só no presente, olha que importante isso. E somente aqui no he, she, it existe uma tal de regra do S. Então, se fosse para eu conjugar o verbo hit, ele ficaria I hit, you hit, he, she, it, hits. Olha que importante é isso, tá bom? Igualzinho, nossa, deixa eu escrever direito. Igualzinho o que aconteceria com o verbo work. Work que é trabalhar ou funcionar. I work, you work, he, she, it works. Quando um verbo tem S, eu sei que ele está no presente, porque essa regra só existe no presente. Agora eu volto para o texto. Olha a coincidência. O hit está sendo justamente usado com o pronome it. Tá vendo aqui, ó? Ele está sendo usado com o pronome it. Mas não tem S. Se fosse presente, olha aqui, ó. It teria S. Então, como essa regra do S só existe no presente, sem sombra de dúvidas, esse verbo está no passado. É isso. Então, agora eu consigo ler a frase que diz assim, chegou as manchetes, headlines são manchetes dos jornais, em março deste ano, depois que esse carinha aqui, um dos líderes do grupo e um membro influente do Anonymous, entregou alguns companheiros hackers para as autoridades. Pronto, é isso. O texto termina dizendo que depois da prisão dele, em Nova York, né, foi preso com o quê? Com acusações de hackers. Em junho de 2011, esse cara de 28 anos de idade, né, reportedly began, relatou-se que ele começou a trabalhar com o FBI para prender, bring down, os membros tops do grupo, os mais importantes. E 5 foram mais tarde presos. Legal? Podemos ir para a nossa questão, que a primeira é interpretativa mesmo. Muito interessante essa banca. Essa banca trabalha bem balanceado. Gramática e interpretação do texto mesmo. Mas você acabou de ver comigo que gramática é um elemento fundamental para a interpretação. Quem tem me acompanhado sabe, não existe você ler um texto na plenitude e entendê-lo sem ter fundamentação gramatical, gente, por favor. Né? Pensa isso no nível no português. Se você só usasse um verbo no presente o tempo todo, como é que você ia poder dar ideia clara de passado, de futuro? Fica complicado. Então veja, a gramática é elemento fundamental para algumas partes do texto, para que você entenda o que o texto efetivamente está dizendo e, portanto, possa interpretá-lo corretamente, tá bom? Não ignora a gramática, não. E ele diz assim, ó, escolha a alternativa que traz a compreensão mais correta do texto, da ideia do texto. Posso dizer que the alternative that brings the most comprehensive idea of the text. Perdão. Aqui a palavra comprehensive, ela tem um outro sentido. Comprehensive é o verbo compreender no sentido de abrangência.
Entende como? Por exemplo, quando eu digo assim, compreende todo o território nacional, quer dizer, abrange todo o território nacional. Comprehensive aqui é no sentido de abrangência, até onde vai. Ele quer o item que tem a ideia mais abrangente do texto. Isso aqui é um falso cognato, não é de compreender no sentido de entender. Pô, olha que bacana o cara criar uma questão assim, tá? Então ele diz... So, safe websites have been facing hacker attacks, led by hacker, um ex-membro do FBI, o cara era um ex-membro do Anonymous. Então ele está dizendo assim, ó, que sites seguros têm enfrentado ataques de hackers, liderados por esse cara que é um ex-membro do FBI, tudo errado. Na verdade, o cara não é um ex-membro do FBI, ele é um ex-membro do Anonymous, e ele não fala de sites seguros que têm sido atacados. Ele falou de alguns sites que foram atacados, mas não é a ideia mais abrangente do texto. Será que é a letra B? There is an internet group. Olha aqui, ó. Existe um grupo de internet que defende a liberdade de expressão. É verdade. Mas que, na verdade, olha outra palavra que não é o que parece, falso cognato, a palavra actually não é atualmente, hein? A palavra actually significa na verdade, mas que na verdade tem conduzido ataques cibernéticos. Pô, gente, esse item me parece muito bom, eu vou deixar ele marcado, porque ele tem uma ideia bastante abrangente do texto, do que o texto fala de maneira geral, né? Posso dizer que grupos de hackers famosos have been supported, tem recebido apoio de grupos menores? Não, até porque ele não fala que o LulzSec é um grupo menor, ele fala que é um grupo de hackers de elite. Já está errado esse item também. Então vamos eliminando. Vamos eliminando aqui. Letra D. Há um grupo da internet que está focado em causar o caos em sites grandes. There's an internet group which is focused on causing the chaos in huge websites by manipulating flaws in their security and password systems. Flaw são falhas. Ele falou de falha na segurança e nos seus sistemas de senha. Ele falou a palavra senha no texto, ele falou de falhas, falou de manipulação. Ele nem citou isso e existe um macete muito bom para concursos públicos que é assim. Aquilo que o texto não fala é falso. Mas eu sei que hackers usam as falhas. Não importa o quanto a gente sabe. Quando ele diz assim, a ideia do texto, ele te afunila, ele te limita a verdade do texto. Essa é uma dica bem preciosa para a parte de língua inglesa. Tudo bem? Só vale a verdade do texto. Realmente a letra D está errada, a correta é a letra B. Vamos limpar os slides para ficar bem bonitão para você. Tá aí, a letra B de fato é a correta. E a gente tem mais uma questãozinha aqui, que era aquela do hit, que gerou toda essa discussão para a gente perceber que no texto o hit está no passado, porque se fosse presente junto com o pronome it, ele teria que ter um S. Lembra lá? Então ele pede o tempo verbal, the verb tense of the bold underlined verb in the text page, ou seja, o tempo verbal da palavra sublinhada, destacada no texto, é o quê? Gente, a gente já fez toda a discussão, né? Ele repete a frase e a gente já viu que esse verbo está no passado, gente. Então veja como essa prova, ela realmente é bem balanceada e como aquilo que eu venho falando há muito tempo está se concretizando, certo? As provas, essa é uma prova aplicada agora em 2017. As provas estão trazendo a gramática de volta à tona. E não é só saber o uso dela e como interfere no texto, que na minha opinião ainda continua sendo a coisa mais importante. Como as estruturas gramaticais afetam a mensagem do texto, claro, porque daí afetam a essência da interpretação do mesmo. Mas não, na verdade, estão querendo que você dê nome aos bois, tá vendo aqui? Quer que você saiba o nome do tempo verbal. E aí, você sabe o que é um simple past? O que é um present perfect? Tá bom? Isso são coisas que a gente estuda aqui no meu curso. Tá bom, gente? Então é isso. Precisou de mim, você sabe onde me encontrar. Eu tô nas redes sociais, eu tenho o canal aqui no YouTube que é o Inglês que Cai na Prova. Tem um canal meu também, que eu esqueci o nome, mas se você procurar lá, eu acho que é Inglês de Professor. Inglês de Professor tem outras dicas de inglês que servem para você também. Inglês de Professor. E eu tenho lá minhas páginas no Facebook, enfim, você digita Renato Baggio, você me acha e a gente estreita uma comunicação, porque meu objetivo é ajudar você a simplesmente, e nada menos do que isso, gabaritar as provas de inglês de concursos públicos no Brasil, porque como muita gente tem o inglês um pouco defasado ou faz muito tempo que não estuda, ir bem numa prova de inglês é dar um salto gigantesco à frente dos seus concorrentes, beleza? Te vejo na próxima aula. I see you. Bye.